Olá, tudo jóia? Estamos aqui mais uma vez para uma maravilhosa Masterclass. Mas antes da gente começar o nosso assunto, eu quero que você, se você ainda não fez, por favor, deixa o teu comentário lá na nossa Masterclass anterior, onde você coloca lá o que você mais gostou, qual foi as tuas impressões, o que é que você descobriu, né, de padrão negativo aí que tinha em relação a dinheiro, ok? E escreve lá, deixa a gente saber como é que está sendo essa experiência para você. Então, hoje nós vamos trabalhar um outro tema também muito importante, muito importante, dentro desse caminho da gente despertar em nós nosso potencial verdadeiro para adquirir riquezas, para prosperar, para ser um sucesso. Sim, esse é sucesso, gente, não é virar celebridade do YouTube, não estou falando disso. É você ser bem-sucedido naquilo que você resolver fazer, ok? Então, nós vamos aqui tratar hoje de alguns assuntos. E o primeiro deles são os 6 medos básicos que assolam a humanidade há milênios, hein? Não é do dia de ontem. São milênios que esses medos estão assolando a humanidade, né? Eles têm uma origem, né, de sobrevivência, da formação do ser humano, lá, enfim, naquela era do homem lá das cavernas, que ele precisava sobreviver, tem tudo isso. Mas isso se tornou, por conta de todas essas questões, isso começou a se tornar parte, inclusive, do DNA do ser humano. Olha como isso é forte, hein? Então, nós vamos trabalhar, né? Lógico que não existem só esses 6 tipos de medo. Existem centenas, dezenas, centenas de tipos de medo por aí. Mas são por meio desses 6 medos básicos que todos os outros começaram a se originar. E como o nosso tema é finanças, nós vamos sempre dar um enfoque do que eles têm a ver com a área financeira e como que eles influenciam a nossa vida. Como que isso faz com que nos paralise, que não nos permita avançar em determinadas questões da nossa vida. Então, vamos lá. O primeiro medo. O medo da pobreza. A pessoa tem tanto medo de ficar pobre, tanto medo de ficar pobre, né? É o medo da falta de comida, da falta de dinheiro. E lembra que eu falei que tudo na nossa vida é energia? Que a gente sintoniza sempre uma rádiozinha, né? Então, o que você acha que vai acontecer se o meu sentimento lá dentro, lembra que eu falei da questão do pensamento, do sentimento? Se o meu sentimento, por mais que eu procure ser positivo com as coisas, com a vida, mas lá dentro o meu sentimento é de quê? É de medo. Ai, meu Deus, será que vai ter dinheiro até o final do mês? Vai faltar? Será que vai faltar comida? Será que eu vou ter dinheiro para comprar comida para meus filhos? Essa ansiedade, esse medo faz com que você sintonize em que tipo de frequência? Vai pensando aí, hein? O medo da crítica. Não se sabe ao certo, direitinho, assim, bem detalhado, essa origem desse medo da crítica. E aí eu vou voltar um pouquinho que eu acabei não falando para vocês, né? É verdade. O medo da pobreza, ele vem dessa insegurança, né? E aí ela já vem de milênios, né? Onde as pessoas, elas não sabiam se iriam ter o que comer ou não. Não fazia. Se ela caçasse, se ela saísse para caçar e encontrasse alguma coisa para caçar e conseguisse caçar, ela ia ter comida por um determinado tempo.
Compreendem? Então, isso começou a gerar esse medo da falta, que hoje nós chamamos o medo da pobreza. Mas o medo de faltar vem dessa estrutura que o ser humano já vivenciou durante séculos e séculos, milênios e milênios, onde ele não tinha certeza de que ele ia ter o que comer. Então isso começou isso chegou a tal ponto da gente até hoje a humanidade carregar isso, mesmo com todos os recursos disponíveis que nós temos. E quando você foca em alguma coisa, e nesse caso é o medo, você só consegue ver isso. Você não consegue ver a solução da situação. E isso vai servir para qualquer tipo de medo, nesse caso. Então, voltando lá no medo da crítica. É um medo que não se sabe direito a origem, mas é aquela situação onde o ser humano, né, ele se preocupa com a opinião alheia. É mais ou menos assim, traduzindo nos dias de hoje. A pessoa sonha, até tem um monte de vontade de ser um empresário, de empreender, sei lá, começar um negócio, mas o medo do que vão falar, o medo, se não der certo, né? O que eu vou dizer para minha família? Compreendeu? Então, isso é um medo da crítica. E por causa disso, a pessoa não faz. E aí não se realiza como pessoa, não faz o que gosta, porque esse é um segredo, vou contar agora para vocês, tá? Você fazer o que você gosta tem muito mais chance de ser um sucesso e de dar certo do que você fazer uma coisa que você não gosta. Porque aquilo nem vira um trabalho, né? É algo que você se sente motivado e feliz de estar fazendo aquilo todos os dias. E isso é o que os grandes empresários, gente, falam e fazem isso sempre. Eles chegaram ao nível de sucesso porque eles estavam fazendo o que eles gostariam de fazer. Né? Quando eles tomaram a atitude de empreender, eles fizeram não só para dizer assim, eu vou botar uma loja para vender porque é um jeito que eu acho que vai dar certo para eu ter dinheiro, mas porque ele de fato entende que aquilo ali é algo que ele curte, que ele gosta, que ele vai poder empregar pessoas, vai poder, enfim, melhorar, dar sua contribuição para a sociedade. Às vezes a pessoa, por exemplo, uma pessoa que gosta de fazer bolo, tem uma mão boa para fazer doce, para fazer bolo, e ela tem vontade de empreender nesse ramo. E ela curte, ela é apaixonada por fazer isso. Dando só alguns exemplos aqui. Né? Então, esse medo da crítica, esse medo do que vão falar, muitas vezes faz com que milhares de pessoas desistam dos seus sonhos e do seu próprio sucesso. Medo da doença. Esse medo da doença está ligado ao medo da morte. Nós já vamos falar dele aqui, né? E é algo que principalmente, aí nós voltamos àqueles tempos mais remotos, né? Naquela época, gente, eu tô falando de mais de milênios atrás. Naquela época, se a pessoa ficasse doente, pegasse um resfriado que fosse, não tinha muito o que fazer, né? Então, esse impacto emocional tão forte. Vamos voltar no tempo, vamos botar a cabecinha para pensar. Vamos pensar naquela época que o núcleo familiar, o clã familiar, era a força, né, daquela clã, daquela tribo, né, vamos chamar assim. Perder um membro do clã era algo muito complicado, muito chocante. Ia faltar alguém
para ajudar, inclusive, a prover o sustento. Então, imagine o impacto emocional que isso tinha. Porque se adoecesse, era certeza da morte. Hoje não. Graças a Deus, com todos os avanços da medicina, não que ninguém queira ou goste de ficar doente, mas a gente hoje sabe que ninguém vai morrer de um resfriado. Mas esse medo de ficar doente ainda perturba muito a cabeça das pessoas. O medo da perda do amor de alguém. Da onde que vem isso, Camila? Isso vem de um hábito também daqueles clãs e daquelas tribos, né, aqueles clãs tribais, onde existiu o costume de raptar mulheres das tribos vizinhas. Não importava se essas mulheres já eram compromissadas ou não. Isso era algo assim tão assustador que, nossa, ter assim, você tinha, né, o seu grande amor da sua vida, a pessoa, a sua companheira, você já tinha sido levada, raptada, nunca mais vai ver. Então isso é um medo, ou seja, algo que ficou perpetrado dentro da mente humana, né? O medo da velhice, que também tem a ver com a questão do medo da pobreza e do medo da morte. Porque, lógico, todo mundo entende que quanto mais velho a pessoa vai ficando, mais próximo da morte a pessoa vai chegando. E por que o medo da pobreza? Porque, geralmente, a pessoa mais idosa, mais velha, ela tem dificuldade de prover o seu sustento. E se ela não criou, por não saber como, enfim, não importa o motivo, mas se ela não conseguiu desenvolver o que vocês vão começar a aprender e já estão fazendo isso aqui no curso, né? Que é começar a escalar a montanha da sua independência e da sua liberdade financeira. Se ela não fez isso, provavelmente e vai ser, sim, infelizmente, o destino de milhares de pessoas idosas no mundo inteiro, onde ela vai ter que viver apenas com algum salário mínimo, né, determinado aí pelo governo, algum tipo de coisa desse tipo, e provavelmente passar algum tipo de necessidade, principalmente o que seja na velhice. A pessoa já viveu tanto, já passou tanto pela vida, né, tantas coisas na vida, seria o momento onde ela pudesse desfrutar pelo menos de algumas coisas, né? E por ela não ter mais essa capacidade laboral, ela acaba se colocando numa situação, né, de não haver o cuidado, de não haver sustento. Então isso é muito triste, esse medo da velhice. Nossa, como é que vai ser, né? E se eu ficar velho e não ter ninguém para cuidar de mim? Ou não ter condição de me sustentar, e a pessoa começa a se aterrorizar com esse pensamento, ou até ao invés de começar a ter atitudes para que isso não aconteça, que o medo, ele paralisa a pessoa. E aí nós chegamos no sexto medo, que é o medo da morte, que é o que todo mundo no mundo, em algum momento, teve esse tipo de medo, né? Na verdade, o medo da morte, ele é um medo desconhecido. Ninguém sabe o que tem do outro lado. E por não saber o que tem do outro lado, nós, seres humanos, né, costumamos a não se sentir confortável com isso. Esse medo também está ligado, como eu já falei antes, ao medo da doença, porque dependendo da doença, a pessoa falece, e ao medo da velhice, porque a velhice deixa todo ser humano mais próximo da morte, né? Do que você tem medo? Eu quero que você escreva aí. Do que você tem medo? Mesmo que o seu medo não esteja dentro desses 6, que são, como eu falei, né, são os medos básicos,
Mas do que você tem medo? O que assombra você? O que te assombra? A pessoa que deseja triunfar em qualquer área da sua vida deve buscar ser destemido. Sim. Existe, eu não gosto de chamar de medo. Existe a prudência, que é saudável. Saudável, ela que não permite que você acabe tomando atitudes que sejam, né, vou ser bem até redundante aqui, né, imprudentes, né? É ela que faz com que você tenha cautela, que você compreenda riscos, que você busque se comportar de uma forma onde você assuma riscos calculáveis, né? Vamos chamar assim, mas ela não te impede de agir. O medo te impede de agir. O medo te atormenta, o medo te paralisa, e ele está lá no seu subconsciente. Olha lá, lembrando da nossa aula. Ele está lá no subconsciente. Ele vai coordenar o teu comportamento e o teu resultado. Então, é por isso que toda pessoa que almeja ser bem-sucedida em qualquer área da sua vida, ou em todas as áreas da sua vida, não pode permitir que o medo controle você de nenhuma maneira. Mas como que nós resolvemos isso? Com o oposto do medo. E o oposto do medo é a confiança. É a confiança, principalmente a confiança que você deve ter em você. De que sim, você é capaz de realizar tudo aquilo que você desejar, se dedicar a isso. E se você ainda não sabe como você fazer, você aprende a fazer. As coisas não são complicadas. É tudo uma questão de aprender a fazer aquilo, lógico, que se deseja, né? Não coisas aleatórias. Eu vou aprender isso. Eu gosto muito de aprender aquilo que de fato eu vou praticar. Os livros que eu leio são sempre direcionados a isso. Se aquela leitura vai enriquecer o meu conhecimento, mesmo que seja um conhecimento, vamos chamar de um conhecimento pessoal, psicológico, ou até mesmo profissional. Por quê? Porque eu vou estar aprimorando o papel que eu tenho, como eu atuo profissionalmente, e vou estar também, se for uma leitura mais ligada ao âmbito do autoconhecimento, eu vou estar, sim, melhorando esse autoconhecimento para se tornar cada vez mais confiante em quem eu verdadeiramente sou. Eu, particularmente, não me ocupo de leituras inúteis, no sentido de que não me agregarão algo ao meu dia a dia, a mim como pessoa e àquilo que eu faço. Então, isso não é só com uma leitura do livro, mas é o meu comportamento em relação àquilo que eu assisto, àquilo que eu ouço. Porque eu tenho conhecimento hoje, vocês agora também têm esse conhecimento, que tudo que você escuta, que você vê, que você fala, está inserindo no teu subconsciente programas que vão começar a funcionar e vão dizer como que você vai se comportar. A escolha é sua. A pergunta é: quais os resultados eu desejo? Opa,
Responde essa pergunta. Qual é o resultado que você deseja na sua área financeira? O que você está buscando realmente? Qual é o resultado que você deseja? E a segunda é: o que eu tenho que fazer? No que eu tenho que me dedicar para alcançar esse resultado? E aí nós vamos ter uma parte desse todo, desse 100%, sim, será um aprendizado técnico. E é o que vocês vão aprender. Vocês vão aprender a operar uma plataforma, como que funciona o mercado financeiro, como que eu atuo dentro desse mercado, como eu gerencio riscos dentro desse mercado em meu benefício. Vocês vão aprender tudo isso. E a outra parte é psicológica, é mental. É o meu comportamento. É a minha reprogramação para desenvolver o trabalho que vai me dar o resultado que eu desejo. Então, e a terceira pergunta é: quanto eu estou comprometido para isso? Até onde você está comprometido com o seu sucesso financeiro? Escreve para mim, me deixa saber. 100%? 70%? Não, Camila, eu vou só fazer o curso, vou fazer o método, mas se você disser para mim que eu tenho que ler um livro a mais, eu não vou ler. Eu tenho muita coisa para fazer, eu não gosto de ler livro. O compromisso é você com você. O meu compromisso é 100% e é por isso que eu estou aqui. Mas e o seu compromisso com você? Em eliminar os medos que te assombram? Em se tornar uma pessoa cada dia, e olha o que eu estou falando, não é num piscar de olhos, é a cada dia se tornar uma pessoa mais confiante em si mesmo, ciente da própria capacidade que tem, que vai estar sim disposto a fazer o que for necessário para alcançar o sucesso na sua área financeira. E o sucesso é o tamanho da sua montanha. E o tamanho da sua montanha é quem define você. Mas para que você consiga subi-la, você vai precisar equilibrar-se com a prudência e não permitir que essa prudência se torne um medo e que não permita que você execute aquilo que você precisa executar. E o outro assunto que eu quero trazer para nós é um assunto, e assim, todos esses assuntos que eu compartilho com vocês são assuntos que eu tenho um imenso amor, porque são por meio desses assuntos que eu também transformei a minha vida. Foi por meio desse ensinamento que eu entendi que eu também tinha capacidade de mudar os meus resultados. E é por isso que eu estou transmitindo eles para vocês. O poder das palavras e os dos pensamentos na matéria. E hoje eu vou trazer um pouquinho de física quântica aqui para nós. Eu expliquei para vocês que todos nós emitimos, né? Tudo se movimenta, tudo é energia, que o nosso corpo também se emite essa energia. E eu usei aqui o exemplo da estação de rádio, ou seja, se você se sintoniza com toda a frequência em que você está. Então, se o seu sentimento é de medo, é com esse tipo de frequência que você vai se sintonizar. Se o seu sentimento é de falta, de que é difícil, é com essa frequência que você vai se sintonizar. Então, como que isso vira uma realidade? Matéria palpável.
com situações e pessoas que também estão na mesma frequência que você e que vão ser esses atores, né? Que vão estar à sua volta, situações onde realmente o dinheiro vai ficar difícil, onde o medo vai se manifestar. Quanto mais eu penso no medo, mais acontece aquilo que eu penso. E é por isso que o pensamento, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, porque você está externando algo que está dentro de você, que faz parte do teu sentimento. Isso sim tem a capacidade de se tornar uma realidade e de modificar os átomos. E eu trouxe aqui uma experiência científica maravilhosa para te provar isso. Existe uma técnica também de reprogramação e potencialização dessa frequência vibratória do pensamento. Essa técnica, ela, né, assim, a física quântica entende que os números são parte fundamental para a elevação da frequência vibratória do pensamento e, lógico, do sentimento também, inclusive capaz de restaurar o DNA. Lembra que eu acabei de falar para vocês que por conta de milênios e milênios, daquelas questões lá do medo de não ter o que comer, porque era o homem das cavernas e era as tribos, não sei o quê, que isso acabou se tornando parte do nosso DNA? Pois é, por meio dessa reprogramação mental, né, que nós utilizamos números, sequências numéricas, né? E eu vou falar um pouquinho, né, separar aqui delas para vocês. Elas têm esse poder, assim, eu chamo de poder no sentido da capacidade, tá? De trazer, vamos dizer assim, uma mega potência de acelerar a reprogramação mental. Lembra que eu falei com vocês que a mente pode ser reprogramada por meio de afirmações, de técnicas, né? De você emocionar uma questão, de você pôr emoção, tudo isso você mandar lá essa informação para o teu subconsciente para poder ir trocando os programas. Então, essas técnicas numéricas também vão ajudar de uma forma mais potente ainda. Elas funcionam como se fosse uma senha. O cientista e matemático Grigori Grabovoi, ele descobriu, né, estudando a mente humana, o subconsciente, que por meio de sequências numéricas era possível acessar, como um GPS, áreas do nosso subconsciente. Cada sequência corresponde, né, cada sequência numérica, a uma determinada área. Então, você tem sequências ligadas à saúde, outras ligadas às finanças, que é o que nós vamos ver aqui. Elas funcionam como senhas que são capazes de desbloquear. É como se essas senhas... Bem, quando a gente tem um cofre, né? Você digita lá uma senha para o cofre abrir. Da mesma forma, esses códigos numéricos são capazes de ativar, de abrir, vamos chamar assim, essa partezinha do seu subconsciente que vai começar a emitir esta vibração, que é o que você deseja. Uma frequência onde vai sintonizar na frequência dos resultados que você deseja adquirir para a sua vida. Então, o dinheiro vai deixar de ser difícil para se tornar fácil. As oportunidades vão começar a aparecer. Você vai dizer, meu Deus do céu, isso aqui é o quê? Um milagre? Aquele emprego dos sonhos? Ou, enfim, isso vai compreender diversas situações na sua vida. Por quê? Porque você vai começar a sintonizar numa outra rádio. A rádio da riqueza, a rádio da prosperidade.
E aí, tudo que está em frequência com esta rádio, e aí você tem dinheiro, oportunidades, empreendedorismo, prosperidade, riqueza, abundância, tá tudo sintonizado nisso aí. E aí você vai começar a estar atraindo e se sintonizando com tudo isso para você, tá? Então eu vou estar aqui falando uma sequência, né? Vocês têm acesso a elas, aí tá nas suas ferramentas, no seu material, que é o 520, ativado para dinheiro inesperado. 741 para abundância, alegria. 777 para manifestação do milagre em sua vida. 889 para a manifestação no mundo físico, material, né, dos seus objetivos. E o 8 é como fosse uma tecla Enter, de envio de frequência para o universo. Lembra que nós emitimos essa frequência, lembra da nossa antena que eu expliquei para vocês, do nosso campo eletromagnético? Nós emitimos essa energia. E esse rádio, vamos chamar assim, que fica no universo, ele sintoniza isso e nos devolve a mesma energia que nós estamos emitindo. Então, o importante aqui é mudar essa frequência aí, ó, sintonizar uma outra frequência que vai começar a fazer com que eu receba situações e pessoas que vão estar trazendo prosperidade para a minha vida. Para isso, eu tenho que reprogramar a minha mente, a meu subconsciente. Porque é o meu subconsciente que comanda 95% do meu comportamento, logo, como consequência dos meus resultados, e é ele, e é por meio dele e desse sentimento também do meu coração, que eu estou sentindo, e o que eu estou sentindo está ligado 100% ao que está lá no meu subconsciente. É isso que sintoniza aquilo que vai trazer de volta para mim. Então, o que a gente precisa é mudar a sintonia lá do nosso subconsciente, tá? E aí eu trouxe aqui essa pesquisa científica maravilhosa, onde esse cientista, se eu vou me lembrar o nome dele, só um minutinho que eu vou dizer para você, se eu não me engano é Masaru Emoto, ele fez uma experiência. O que ele fez, né? Ele colocou, né, potes de água. Primeiro ele colheu a água, vamos por partes, né? Ele colheu água de diversos locais pelo mundo, tá? E ele congelou essa água para observar como é que ficava, né? Lógico, em microscópio, aquela condensação do gelo, né? Como se fosse um floco, um floco de gelo, um floco de neve, alguma coisa nesse sentido. Então, ele pegou a água de diversos locais, né? A água da nascente, que está aqui, né, do Sambu, Ixi e Yaxu, do rio Fuji, da fonte de Lourdes, na França, do gelo ártico, do lago Maggiore, na Suíça, na Nova Zelândia, enfim, de Hiroshima, no Amazonas, no Chile, no Peru, nas Filipinas, na Rússia, tá? No Japão, e ele viu que cada uma delas tinha uma forma diferente. Interessante isso, né? Ele colocou, né, a água para que elas ouvissem música, expostas ao som, para que as moléculas de água fossem expostas ao som, para ver depois como é que a coisa ia ficar, se ia ter alguma alteração na molécula, né?
E aí, vocês têm esse material, vocês vejam como que essas moléculas se comportaram ao som. A outra foi uma amostra de diversos lugares, ou seja, como que aquelas moléculas se comportaram em relação ao ambiente em que elas estavam. Essa aqui ao som. Então, vocês têm aqui a Swan Lake de Tchaikovsky, expostas à 40ª Sinfonia em G menor de Mozart, diversos tipos de música, né? E cada uma delas teve uma influência diferente. Vocês podem perceber que nenhum floquinho, né, da partícula da água ficou igual. Cada um ficou de uma forma diferente. E aí, ele colocou também essas amostras de água expostas a palavras. Ele colocou essas moléculas expostas, elas estavam expostas a determinadas palavras, e depois ele fez o mesmo experimento, né, de olhar no microscópio e ver se havia algum tipo de alteração. E olha só que interessante a molécula que foi exposta às palavras amor e gratidão. Como que ela ficou linda e maravilhosa, né? E as que foram expostas à palavra honestidade. E a que foi exposta à palavra amor de marido e mulher. Olha que ela se formou duas em uma. Que incrível isso, né? A palavra felicidade, cortesia, esperança, eternidade, reverência, amigo. Olha como, e eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Olha como ficou a molécula onde ela foi exposta à seguinte frase: eu não posso fazer isso. Parece que a molécula foi quebrada, né? E olha só quando ela foi exposta à frase: eu posso fazer isso. Olha como ela fica quando ela foi exposta à palavra Deus ou afeição mútua. Olha que bonito. E olha como ela ficou exposta a palavras que são consideradas sagradas, né? Aqui nós não estamos fazendo nenhum tipo de julgamento, tá? Por favor, em relação à religião, a nada disso, tá? Essa foi a experiência que esse cientista fez, e é lógico que era o que talvez fosse mais familiar para ele, tá? Então, olha como que as moléculas se comportaram diante desses mantras budistas, né? Onde os budistas pronunciam essas palavras com a intenção de se conectarem, né, com o espiritual, desejando assim coisas de plenitude, de felicidade. Então, olha como foi que essas moléculas se comportaram a isso, né? Elas também foram, essas amostras de água também foram expostas ao poder da oração. Então, como que ele fez essa parte aqui do experimento, tá? Olha, ele pegou essa primeira aqui, era a água que foi colhida, a foto que tá borrada, assim, que mostra uma molécula estranha, né? Parece até que não tem formato. É a água da represa Fujihara, antes e depois de um monge budista oferecer uma oração. Olha como ela ficou depois. A outra é a água da torneira de Tóquio, antes e depois de 500 pessoas enviarem suas energias de amor,
remotamente de diferentes lugares do Japão. Ou seja, a pessoa não precisa nem estar presente. Né? Algumas pessoas foram escolhidas de diversos lugares para fazer o experimento, ela nem estava presente lá do lado, ela apenas pensou. Olha o poder do pensamento e o poder das palavras. Ela apenas pensou e teve uma intenção de amor. E olha o estado de mudança que ocorreu da molécula de água que foi, né, retirada lá dessa torneira lá em Tóquio, e o antes e o depois dela receber esta energia. A outra aqui é uma água da bacia da drenagem do Watarazi. Eu não sei falar, eu acho que foi dessa forma que se pronuncia, tá? Antes e depois da oração também. A outra também é uma água de torneira de uma escola primária, antes e depois de receber uma oração. Aqui abaixo nós temos a água da torneira do Parque Memorial da Paz de Hiroshima, antes e depois de receber uma oração. A água do Lago Biva, antes e depois de receber uma oração. A água da represa de Buan, antes e depois de receber uma oração, que veio da Coreia essa oração. E a água do Lago Carapicuíba, antes e depois de receber uma oração aqui no Brasil. Essas outras né, essas amostras de água foram expostas a fotos, né, a imagens. E elas também mostraram uma diferenciação, né, no comportamento das suas moléculas. Vai guardando aí. Som, imagem, pensamento e palavras. Então, aqui essa molécula foi exposta a uma imagem de flor de cerejeira, a outra a uma imagem de golfinhos, a outra a uma imagem de um elefante e a outra a batidas do coração. Olha que lindo, quase que forma um coração também, né? A flor de lótus, a uma pirâmide egípcia, a uma outra pirâmide maia no México, né? A uma estátua Moai no Chile, ao Monte Fuji no Japão, a Sedona na América, ao Eitai Shrine lá no Japão, e há uma imagem de Pleiades, né? As moléculas, né? A amostra era a mesma, mas cada molécula exposta a imagens diferentes teve esse tipo de comportamento. E o que eu quero trazer para você aqui, trazendo, né, qual é o meu objetivo de mostrar para você este experimento do Dr. Masaru Emoto. O nosso corpício é composto entre 70% e 80% de água. Já deu para sacar o que eu quero dizer para você? Tudo em conformidade àquilo que nós já falamos antes. Tudo que você vê, tudo que você lê, tudo que você ouve, tudo que você fala, tudo que você pensa, está produzindo a sua energia que vai sintonizar com alguma coisa referente e congruente com tudo isso. É isso que você vai receber de volta. A mesma coisa que você pensa, fala, que você assiste, que você ouve, que você faz. Tudo isso é o conjunto de coisas que moldam o teu comportamento.
Tudo isso tem um impacto direto no teu corpo. Nós não somos uma coisa separada, compreende isso? Nós somos uma coisa só. Apesar da gente falar, às vezes, separadamente da mente ou separadamente do sentimento, para que a gente tenha uma melhor compreensão, nada disso está separado, está tudo junto. E precisa funcionar de forma congruente, de forma alinhada. Por isso que não tem como eu ficar falando, uma pessoa que fala, que se comporta de uma forma que de escassez, vamos dizer assim, ela não vai ter outro tipo de resultado. O mais legal disso é que tem jeito de resolver. E eu já estou falando, ensinando isso para você nesses vídeos, né? A questão da reprogramação. Que é lógico que está no nosso subconsciente, muita coisa a gente não tem consciência do que é. A gente nem sabia como é que funcionava, não é verdade? Vocês estão sabendo disso agora. Mas eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, de que todo o nosso comportamento, nosso conjunto de hábitos tem uma influência muito direta nas células do nosso corpo. Basta você ver, e vocês têm o material em mãos, o experimento da água. Olha só, apenas uma intenção de pensamento, de amor, de diversas pessoas diferentes. Isso realmente prova que aquela oração que nós fazemos para uma pessoa querida, quando nós elevamos o nosso pensamento em desejar o bem para alguém, de fato, existe, você realmente consegue alcançar a pessoa neste bem. E você pode ter certeza que tudo que você planta, você colhe. Tudo que você sintoniza, lembra do rádio? Você pode ter certeza que tudo que você planta, você colhe. Você pode ter certeza absoluta que tudo aquilo que você sintoniza, lembra do rádio? Tudo aquilo que você sintoniza vai estar realmente em ressonância, em sintonia com você. Então, para você que já tomou a decisão de alcançar o seu sucesso financeiro, eu te pergunto, o que você precisa? Que hábitos você precisa modificar na sua rotina para o mais rápido possível você alcançar os resultados que você deseja? Com base em tudo que nós já estudamos, com base em tudo que nós falamos até aqui, lembra da molécula da água? Tem também um outro experimento, né? Eu vou só acrescentar aqui, né? Que é muito famoso, você pode estar procurando aí na internet, né? Que a pessoa pegou 2 maçãs e uma maçã foi exposta, né? Se eu não me engano, foi uma escola que fez isso. E a professora, né, pediu para mostrar para as crianças a questão até do bullying, né, na sala de aula, o que aquele tipo de comportamento, de falar palavras feias para um colega poderia estar causando, né? E você até pode fazer essa experiência em casa. Você pega lá 2 maçãs e uma maçã você passa todo dia, você fala alguma coisa feia para ela. E a outra, no outro lugar da casa, você chega e você fala só coisas bonitas. Você vai depois me contar qual que apodreceu primeiro.
É tipo óbvio, né? Então eu gostaria que realmente vocês começassem a pôr em prática. Eu acho que vocês precisam já pôr em prática desde aquele nosso primeiro vídeo, mas começassem realmente a pôr em prática todo esse conteúdo. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, exponha suas dúvidas ou pelos nossos canais de WhatsApp ou pelo nosso e-mail, ou também o e-mail do suporte da nossa equipe, ou se você se sentir à vontade, você pode estar compartilhando a sua dúvida aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer do mundo de responder para você. E conta para mim qual foi a maior surpresa que você teve nessa aula de hoje. Conta para mim como que foi essa aula de hoje para você. Como que foi? O que mais impactou? Me deixa saber. Muito obrigado de coração. E ó, todas as intenções de amor, de prosperidade, de riqueza alcançando você aí aonde você estiver, tá? Ó, beijo no seu coração e lembra de uma coisa: riqueza é uma decisão.